Boa noite, boa noite, boa noite. Que bom estar com você aqui nesta noite de quinta-feira. As quintas-feiras é o dia do nosso encontro, onde falaremos sobre ministério com famílias. Esse vai ser sempre o nosso tema, e eu estou aqui para ajudar a você a implantar, estruturar e a desenvolver um efetivo e abençoado ministério com famílias na sua igreja. Eu sou o Gilson Bifano e é com muita alegria que eu me dirijo a você para conversar um pouco sobre esse tema ministério com famílias. Hoje, quinta-feira, dia 25 de março, eu estou gravando essa live, essa aula de quinta-feira. Tenho um compromisso, então não poderia deixar de participar desse compromisso familiar muito importante, mas também não poderia deixar de estar aqui e transmitir o meu recado, aquilo que tem dominado o meu coração, que é ajudar as igrejas, ajudar você, pastor, ajudar você, líder de ministério com famílias, líder de ministério com casais, de adultos solteiros, ministério com noivos, ministério com terceira idade, com homens, com mulheres, para desenvolver ainda mais esse trabalho tão importante nas igrejas, que é o ministério com famílias. E hoje eu quero falar com você sobre o tema quatro pilares, quatro grandes pilares importantes para o ministério com famílias na igreja. Então, antes de falarmos sobre esse tema, eu quero que você se inscreva no nosso canal. Vamos sempre estar aqui no meu canal pessoal, Gilson Bifano, e você pode se inscrever, ativar o sininho para ser avisado sempre quando eu postar coisas novas. E também você pode me seguir no Instagram, tá? Gilson Bifano, e você vai me encontrar lá e vai me seguir. Eu vou sempre estar passando conteúdo, dicas, ideias sobre ministério com famílias, certo? Então, vamos conversar hoje sobre o tema quatro grandes pilares importantes para se desenvolver um efetivo e abençoado ministério com famílias na igreja. Eu me lembro que, na minha adolescência, quando eu era membro de uma igreja, eu fui membro da Igreja Batista 22 de Novembro, em Niterói, e naqueles tempos, na década de 70, quase não se ouvia falar sobre ministério com famílias. Por quê? Porque a sociedade daquele tempo, era uma sociedade pró-família. A igreja não precisava falar muito sobre família. A igreja não precisava se preocupar muito com o tema família, porque a sociedade, naquela época, início da década de 70, já era uma sociedade favorável, uma sociedade positiva em relação à família. Por exemplo, as drogas existiam, mas em pouca intensidade, como nós temos nos dias de hoje. Uma outra questão é em relação à televisão. A televisão estava dando os primeiros passos no Brasil. E, mesmo assim, o conteúdo dos programas de televisão era conteúdo favorável, era conteúdo conservador. Então, não havia o que nós vemos hoje nos canais de televisão, seja nos canais abertos ou nos canais por assinatura. Hoje, nós encontramos uma avalanche de coisas negativas, contrárias aos princípios familiares. Outra questão também, naquela época, é que a sociedade
A escola era pró-família. A escola era uma aliada da família na educação das crianças, na educação dos adolescentes. Então, as igrejas naquela época, início dos anos 70, eram igrejas que não se preocupavam muito com famílias. Não existia ministério com famílias. O que se fazia, de quando em quando, era uma programação muito assim pontual. Por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, uma coisa assim muito superficial. Havia muita ênfase em evangelismo e tantas outras atividades da igreja. Então, hoje não. Hoje nós precisamos trabalhar com família fortemente. Hoje nós precisamos trabalhar com famílias de forma que possamos ajudar as famílias a dizerem não. Há muitos apelos que as famílias recebem da mídia e de tantas outras fontes, mensagens contrárias à família, mensagens desfavoráveis à saúde familiar. Quais são, então, esses princípios importantes para ter o ministério com famílias nas igrejas? Eu listei quatro pilares importantes para se implantar, desenvolver um abençoado ministério com famílias nas igrejas. Eu diria que o primeiro pilar é a visão do apoio, a importância do apoio do pastor. O apoio do pastor é muito importante para que se comece, para que se implante e desenvolva um ministério com famílias na igreja. Sem o apoio do pastor, pouca coisa será feita. Sem o apoio do pastor, quase nada poderá ser feito. Então, é muito importante que o pastor apoie integralmente essa visão de se ter, na estrutura da igreja, um ministério com famílias. Às vezes, eu encontro pessoas, homens e mulheres, que são apaixonados pelo trabalho com famílias. Eu vibro com isso, mas às vezes eu me entristeço quando ouço que pastores muitas vezes não apoiam o trabalho com famílias em suas igrejas. Eu digo, então, para essas pessoas, é muito importante você ter o apoio do seu pastor na implantação, no desenvolvimento, na estruturação de um abençoado ministério com famílias na igreja. Se isso ainda não existe, se o pastor ainda não tem essa visão, é importante nós orarmos. Orarmos para que a liderança principal da igreja, que é o pastor, tenha essa visão do quanto é importante o ministério com famílias na igreja. Não é um apoio meramente formal. A igreja percebe quando o pastor dá aquele apoio integral, apoio de coração, de alma, e quando dá um apoio meramente informal. Isso é muito notado pela igreja. Então, se você é pastor, é preciso que você tenha essa visão da importância do ministério com famílias na igreja. Porque sem o seu apoio, pouca coisa será feita. Sem o seu apoio, quase nada será feito. Se você não tem essa visão, você pode começar a orar, pedindo a Deus para que dê a você a visão dele, para que você tenha essa mesma visão em relação às famílias que estão frequentando a sua igreja e as famílias que estão ao redor
da sua igreja. Então, o apoio do pastor é muito importante. Eu quero dizer algo também importante. Se você tem essa chama, se você que não é pastor tem essa chama do ministério com famílias no seu coração, e se você não tem o apoio do pastor, se acalme, ore, converse com o seu pastor, não faça nada sem o apoio do seu pastor, especialmente no que toca ao ministério com famílias. O mais importante é você orar. Orar para que o seu pastor tenha a visão de Deus em trabalhar com famílias. Então, esse é o primeiro pilar. Tá? Esse é o primeiro pilar para a igreja desenvolver, implantar e estruturar um efetivo e abençoador ministério com famílias. Guarde bem esse pilar. É muito importante ter o apoio do pastor. O pastor é o líder da igreja. O pastor, como diz a Bíblia, é o anjo da igreja. E nada se faz, nada tem a bênção sem a aquiescência, sem o apoio, sem a palavra positiva do pastor da igreja, do líder da igreja. Então, a minha palavra para você, pastor, se você tem essa visão, parabéns. Parabéns porque você está no caminho certo. Pastores que têm a visão de ministrar as famílias estão no caminho certo. Têm aprovação, têm o apoio de Deus. Pastores que trabalham com famílias estão imitando os apóstolos, porque os apóstolos, especialmente Paulo, deu muita atenção em seu ministério em ensinar, em dar instruções às famílias daquela época. Mas se você acha que o ministério com famílias não é importante, pelo menos ore. Confirme essa ideia com Deus. Deus vai falar ao seu coração e, com certeza, ele vai mudar a sua visão em relação à prioridade do ministério com famílias na sua igreja. O segundo pilar que eu quero colocar para você nesta aula é a importância da liderança, uma liderança chamada e capacitada para o trabalho com famílias. A importância da chamada e a importância da capacitação da liderança no trabalho com famílias. Então, nós precisamos pensar em duas direções. Nós precisamos de líderes chamados para o ministério com famílias e também precisamos de líderes capacitados para trabalharem com famílias. Essas duas coisas são importantes. Pessoas que trabalham com famílias devem ser chamadas por Deus. Pessoas que trabalham com famílias também devem ser capacitadas para esse trabalho. Quando eu era adolescente, jovem, e eu ouvia aquela passagem bíblica, aquela citação de Jesus, chamando obreiros para a sua seara, e muitas vezes eu pensava que aquele texto era aplicado somente à chamada de missionários para irem para o interior do Brasil ou até para outros países. Mas depois eu comecei a pensar de que aquele texto não se referia a tão somente a chamada missionária, mas chamada para as pessoas trabalharem na seara de Deus, inclusive dentro da sua própria igreja, nos desafios, nos vazios da igreja.
Então, nós precisamos ter pessoas no Ministério com Famílias que sejam vocacionadas, que sejam chamadas por Deus para trabalharem com casais, para trabalharem com adultos solteiros, para trabalharem com noivos, com homens, com mulheres, com uma terceira idade. Porque quando uma pessoa é chamada por Deus para o ministério com famílias, há uma grande possibilidade desse ministério dar certo. Então, se você quer começar o ministério com famílias na sua igreja, outra coisa importante, além da visão, do apoio do pastor, que é o primeiro pilar, é muito importante que peça a Deus para levantar pessoas da própria congregação para vestir a camisa do ministério com famílias. Então, a seara do ministério com famílias é grande. E, com certeza, Deus tem na congregação homens e mulheres, pessoas que vão abraçar esse ministério com famílias e vão realizar na dependência de Deus. Então, em relação à liderança, nós precisamos pedir para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. E o ministério com famílias é uma seara muito, muito, muito importante. Mas a liderança também deve ser capacitada. É triste ver pessoas envolvidas em vários ministérios, inclusive ministério com famílias, que foram chamadas, mas que não receberam a capacitação. Eu creio que é até mesmo uma covardia que se faz. Você deve comissionar, se você é pastor, se você é líder, você deve orar a Deus para que toque no coração de homens e mulheres para se envolverem nas várias áreas do ministério com famílias. Mas também, algo muito importante é o processo de capacitar os líderes, capacitar as pessoas para entenderem como é o ministério, quais são as características do ministério, quais são os desafios da liderança do ministério com famílias, quais são os problemas que as famílias enfrentam. E essa capacitação, ela deve ser contínua, não somente num sábado, numa reunião para líderes. É importante, mas a capacitação da liderança do Ministério com Famílias deve ser contínua, fazendo com que os líderes, por exemplo, leiam livros, participem de eventos, de seminários, para que eles sejam capacitados para entenderem como é desafiador o ministério com famílias. Então, eu disse que, muitas vezes, eu encaro como uma covardia colocar uma pessoa num cargo tão importante e não dar a capacitação devida àquela pessoa para desenvolver um ministério efetivo, um ministério abençoador, um ministério com excelência, e, nesse caso, um ministério com famílias. Então, o segundo pilar é o pilar da liderança. E quando nós falamos em liderança, nós falamos em duas palavras. Precisamos de líderes chamados por Deus para o ministério com famílias. E, em segundo lugar, a igreja precisa dar recursos para que os líderes sejam capacitados para desempenharem aquele papel tão importante junto às famílias. Então, o primeiro pilar, apoio do pastor. Segundo pilar, liderança chamada e
capacitada. E o terceiro pilar que eu quero colocar é a visão abrangente do Ministério com Famílias. Por que eu uso essa expressão abrangente? Um dos equívocos do Ministério com Famílias é associar o Ministério com Famílias a tão somente Ministério com Casais. O Ministério com Casais ele é de suma importância. E como Deus tem abençoado os ministérios de casais nas igrejas, nesse Brasil imenso. Nós temos muitos testemunhos de coisas maravilhosas que Deus tem feito através do ministério com casais. Mas o ministério com famílias, ele abrange mais áreas do que tão somente a ministério com casais. Eu digo que o ministério com casais é um gombo, ele é uma parte do ministério com famílias. É claro que nas famílias há mais pessoas casadas, há mais famílias com casal presente. E é claro que devemos trabalhar com eles com mais tempo, mas jamais uma igreja que tem um trabalho com famílias sério pode se esquecer do ministério, por exemplo, com os adultos solteiros. Pode se esquecer do ministério de preparação de noivos para o casamento. Não pode se esquecer de um trabalho específico com os homens, com as mulheres, com a terceira idade e tantos outros setores, outras áreas do ministério com famílias. Então, o ministério com famílias é um ministério abrangente, que não envolve somente os casais da igreja. Outra coisa importante que eu digo, que o ministério com famílias, ele não está restrito a tão somente ao trabalho com famílias no contexto da igreja, mas também procurar alcançar as famílias ao redor da igreja. Então, percebam que existem duas grandes oportunidades, dois grandes caminhos que precisam ser trilhados. O ministério com famílias para as famílias que estão envolvidas na própria igreja e o ministério com famílias com as famílias que estão ao redor da igreja. De repente, até mesmo nas famílias da cidade, se for uma cidade pequena. Então, o Ministério com Famílias é muito, mas muito abrangente. E nós precisamos desenvolver esta ideia. Precisamos levantar os nossos olhos e perceber as grandes oportunidades, os grandes desafios que temos em relação aos desafios da igreja junto às famílias. Quais são outros desafios abrangentes? E aí é muito importante você olhar para o contexto da sua igreja, olhar para o contexto ao redor da sua igreja e pedir a orientação de Deus. E Deus vai mostrar uma oportunidade, uma área que precisa ser mais explorada. Então, esse é o terceiro pilar. Ministério com famílias, preste atenção, não é somente ministério com casais. O ministério com casais é muito importante, mas ele é mais abrangente, ele é mais do que realizar ministério com casais. Eu sempre digo que o Ministério com Famílias é um oceano e nós precisamos explorar
esse grande oceano. Então, esse é o terceiro pilar, o pilar da abrangência do ministério com famílias. O quarto pilar é do trabalho contínuo. O Ministério com Famílias deve trabalhar de forma continuada. O que eu quero dizer sobre isso? Muitas vezes, as igrejas realizam trabalhos pontuais, eventos pontuais com famílias. E Deus, com certeza, abençoa esses eventos. Deus, com certeza, abençoa tudo que se faz para abençoar a própria família. Mas há mais resultado quando uma igreja faz um trabalho com famílias de forma contínua. Por exemplo, o mês de maio é o mês da família. É muito importante que a igreja realize um mutirão de fortalecimento, de apoio à família, realizando um mês inteiro de intensa atividade, de intensas ministrações para as famílias no mês de maio, que é o mês do lar, o mês da família. Mas, quando uma igreja tem um ministério com famílias, e esse ministério com famílias, ele é realizado de forma contínua, de janeiro até dezembro, o mês da família, o mês de maio, o mês do lar, ele tem mais resultados. Os frutos são mais consistentes. Se não tem ministério com famílias, pode fazer o mês da família, mês de maio. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando se realiza o ministério com famílias de forma consistente, de forma continuada, os resultados dos eventos, os resultados do mutirão específico no mês de maio, que é o mês da família, esses resultados serão mais consistentes. Então, o quarto pilar é a questão da continuidade, o trabalho contínuo do Ministério com Famílias. Eu também não estou dizendo que o Ministério com Famílias se restringe somente a eventos. Existem muitas iniciativas, muitas ações que não necessariamente requerem eventos. Então, essa visão ela é muito importante de você cultivar, de que o Ministério com Famílias deve ser programático, contínuo, sistemático, não necessariamente só realizando eventos, embora os eventos sejam importantes. Então, duas coisas são importantes: eventos e programas. Programas e eventos são duas coisas interessantes. E os eventos devem levar as pessoas a se envolverem nos programas. Então, se tem um programa de apoio aos pais, pode-se fazer o evento, mas de forma que aquele evento tenha esse objetivo de trazer os pais para se envolverem num programa. Percebam o quanto isso é importante? Então, os eventos têm esse objetivo de trazer as pessoas para se envolverem nos programas. E só mesmo com o Ministério de Famílias realizado de forma contínua, isso é possível. Então, esses são os 4 pilares do Ministério com Famílias. Primeiro pilar, apoio do pastor.
Segundo pilar, liderança chamada e capacitada. Terceiro pilar importante no Ministério com Famílias é a visão da abrangência do Ministério com Famílias, que ele não se restringe somente ao Ministério com Casais. E o quarto pilar que eu apontei é a continuidade do trabalho. O trabalho de Ministério com Famílias deve ser contínuo. Certo? Ficam aqui essas ideias para você pensar, para você meditar. Você pode fazer o comentário aí, eu vou responder depois. Essa aula, essa live aqui foi gravada, mas eu vou responder as perguntas que forem colocadas aí no chat. Quero lembrar você que você pode se inscrever aí no meu canal, Gilson Bifano, ativar o sininho e também me seguir no Instagram. Quais são os 4 pilares do Ministério com Famílias? Apoio do pastor, liderança chamada e capacitada. Terceiro pilar, nós falamos, está aqui, visão abrangente do Ministério com Famílias e a importância de ter o Ministério com Famílias de forma continuada. Ok? Um grande abraço. Até a próxima quinta-feira. Você pode dar sugestão de tema para nós abordarmos aqui e vamos trabalhar juntos pela família. Um grande abraço. Deus abençoe você.